Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando o livro de Jonas, já estamos entrando na reta final. Eu estava até pensando em dar sequência no Antigo Testamento, mas eu achei por bem, inclusive, né, quarta-feira passada agora, eu postei um vídeo da minha pregação no domingo na igreja, de 1 Coríntios, e aí eu tô achando melhor, de repente, eu dar sequência em 1 Coríntios. Por quê? Eu comecei a postar os vídeos aqui no canal, mas eu já tinha iniciado os estudos em 1 Coríntios na minha igreja. Então, o que eu vou fazer? Para que não fique isolado o 1 Coríntios, quando acabar Jonas, eu vou entrar em 1 Coríntios para a gente pegar desde o início até o primeiro vídeo que eu postei de 1 Coríntios, beleza? Então, eu vou fazer isso para ficar melhor para mim e para vocês também acompanharem a carta junto comigo. Então, antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça. Comente aqui, ó, é importante eu saber aquilo que você entendeu ou alguma dúvida para a gente poder tirar. Inclusive, como eu já tenho falado, seu comentário pode te levar à Conferência Fiel de Jovens ano que vem. Se você não tiver no perfil para participar da conferência, você pode abençoar alguém, se caso seja sorteado. Então é isso. Nós vamos entrar na reta final de Jonas. Acabando Jonas, eu vou ensinar 1 Coríntios, porque eu já tenho feito isso na igreja. Só que quando eu comecei a postar os vídeos, já estava em andamento. Então, vou para 1 Coríntios desde o início. E antes do estudo, eu vou estar passando aqui o vídeo, né, da conferência de jovens, para você sentir aquele gostinho maior e poder se interessar, comentar para concorrer a esse ingresso. Depois da vinheta, nós vamos ter o estudo. Ah, outra coisa. Já passamos de 210 inscritos, então falta pouco para chegar a 250 para ter mais um quiz. Então, ó, vai lá, dá essa força aí. De repente você está vendo esse vídeo, ainda não é inscrito, então dá essa força para mim aí, se inscreve para a gente fazer esse quiz em breve. E Jonathan, se prepare, hein? Se prepare, porque sua hora vai chegar. Vamos para a vinheta, que é o que mais interessa, depois do estudo. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo que ora por alguém como eu, intercessor que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023. Nosso estudo está em Jonas, capítulo 3, versículos 5 a 10. Como vocês já devem ter visto no título, o arrependimento dos inimigos. Semana passada, nós observamos que, enfim, o profeta cumpre seu papel. Como vocês já devem ter visto nesse título, então, hoje há um arrependimento daquilo que foi feito na semana passada, onde Jonas cumpre o papel e agora, de fato, o povo entende e se arrepende. Então, esse povo se arrependeu. Talvez, nós vamos ver mais para frente, que talvez seja esse o motivo pelo qual Jonas não queria pregar. Então, mas antes da leitura do texto propriamente dito, que está lá em Jonas 3, 5 a 10, eu vou ler um tópico desse livro aqui, ó. Acho que vou aproximar aqui para vocês. É um livretinho
que eu comprei lá na conferência de jovens. Este livro, eu vou ler a marcação da página 50, o segundo parágrafo, que diz o seguinte. Bom, esse livro aqui, na verdade, ele é um estudo de uma pregação do Stuart Olyott e foi editado em forma de livro por Tiago Santos. Ele é coordenador do Ministério Fiel, diretor, na verdade, do Ministério Fiel. E aí ele transcreveu para o livro e eu vou ler aqui o que o autor falou, o que Stuart Olyott falou sobre esse momento aqui de Jonas com os ninivitas. Ele diz o seguinte: os ninivitas se arrependeram ao ouvir apenas um sermão. Alguns leitores já ouviram centenas de sermões e ainda não vieram a Cristo. O sermão que os ninivitas ouviram tinha uma única frase, e ainda assim eles se arrependeram. É possível que você já tenha ouvido milhões de frases e ainda está longe do Senhor. O sermão que os ninivitas ouviram contém apenas uma promessa de juízo, promessa de condenação. Já o seu pregador prega também misericórdia e graça. Ou seja, ao contrário do que Jonas fez, com apenas uma frase, falando apenas sobre o juízo de Deus, em apenas um sermão, uma frase sobre o juízo de Deus, houve arrependimento em massa daquele povo. Você provavelmente já deva ter ouvido vários sermões, várias frases. A pessoa que você ouve fala o tempo todo, sem cessar, e você ainda não se arrependeu. Então, para a gente ficar alerta quanto a isso, tá? Esse estudo de hoje, nós vamos, depois da leitura, observar que há uma atitude com relação a 3 personagens. Então, nós vamos observar 3 personagens e suas atitudes. Mas vamos ler o texto e depois nós vamos para o estudo. Diz assim na minha versão NVI. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Oremos. Pai, Tu és soberano maravilhoso, nós damos graças a Ti por todas as bênçãos. Pai Santo, nós observamos nesse estudo onde um povo totalmente desvirtuado, desviado do Senhor, através de uma mensagem de juízo, se arrependeram. Então nós pedimos ao Senhor que aqueles que já te conhecem possam se fortalecer e que não te conhecem possam, através desse estudo de hoje, se render ao Senhor, para que possam também ter vida eterna contigo, como eu já tenho. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Os 3 personagens que nós vamos observar: os ninivitas, vou chamar como o povo em geral, o rei de Nínive como a autoridade e Deus como o soberano. Então, no versículo 5 somente, os ninivitas, houve um arrependimento em massa. Que bom trabalho que Jonas fez, né? Podemos pensar nisso. Mas, de qualquer forma, o povo se arrependeu. Apesar dele ter percorrido uma cidade que duraria 3 dias em apenas um dia, apesar de ser somente uma frase, apesar de ser juízo, o povo se arrependeu. E o texto fala o seguinte, como a gente pode ler: vestiram-se de pano de saco. O que significa vestir-se de pano de saco? Significa uma declaração de submissão total, de humilhação. Então eles não só se arrependeram, mas se renderam, se prostraram, se humilharam diante da glória de Deus. Então, os ninivitas se renderam, se prostraram, se humilharam em submissão ao nosso Deus. Nós vamos observar o outro personagem, versículo 6 a 9, o rei de Nínive, que é a autoridade. Ele não só se vestiu de pano de saco, como também se jogou, ele se sentou sobre as cinzas. E nós já vimos o que significa vestir-se de pano de saco, mas vestir-se de pano de saco e sentar-se sobre as cinzas, ele trata de um apelo de conversão profunda que desafia o coração humano.
O coração humano é aquele local mais desconhecido, ignorado, indecifrável, secreto. Ninguém jamais consegue observar o que está no coração. Então, quando ele toma essa atitude de se vestir de pano de saco e sentar-se sobre as cinzas, ele está mostrando no seu mais íntimo a sua submissão e trazendo mudanças radicais. Então, o rei, ele não só se humilha, não só se submete, ele mostra lá no seu íntimo do seu coração aquilo que, de fato, ele entendeu sobre Deus e quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. E como rei, ele lança um decreto, ele não deixa para ele. Ele, de fato, chegou até ele se arrependeu. E aí ele lança o decreto aos seus nobres para que se cumpra e para que reconheçam o senhorio de Deus. Lá no versículo 7 a 9, ele faz o seguinte. Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus, com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Então ele reconhece de fato o senhorio de Deus. E ele decreta para que todos possam cumprir aquilo que ele já tem vivido, que é o arrependimento, que é a humilhação, que é a submissão e o entregar o seu coração no mais íntimo para correção. O terceiro personagem que nós vamos observar é Deus, o soberano. No versículo 10. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus não mudou de ideia. Nós vamos observar que, de fato, não é uma mudança de ideia. Na semana que vem nós vamos ver um pouco dessa referência que nós finalizamos agora. Mas Deus não mudou de ideia. Já fazia parte dos planos de Deus. Era uma condição que Deus já estava impondo a eles. Se houver arrependimento, há perdão, sim. Então, no próximo estudo, de qualquer forma, nós vamos ver um pouco mais a fundo sobre a posição de Deus quanto a isso. Mas aqui, nós já observamos a misericórdia de Deus. Nós já observamos o amor de Deus. E também fica claro que, ao contrário do que muitos possam falar por aí, que nós temos o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus de ira, o Deus de justiça, e agora o Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Olha só, já no Antigo Testamento, Deus demonstrou sua graça e misericórdia para com os arrependidos. E olha que eram os inimigos de Israel. E Deus assim os perdoou. Então aqui nós temos também o Deus de graça e o Deus de misericórdia. Assim como também agora no Novo Testamento, nós vamos ter também Deus da ira, Deus da justiça, fazendo-se cumprir também com que sua promessa seja de fato estabelecida aqui na terra. Então, Deus, ele tirou o jugo merecido daquele povo por causa do arrependimento. Então, com base em todo esse estudo, nós temos as aplicações que ficam da seguinte forma. A primeira, arrependa-se dos seus pecados. Meus irmãos, vai chegar ainda a aplicação para vocês, mas esse vai ser para aqueles que não conhecem a Cristo. Olha só, a mensagem está sendo anunciada, está sendo pregada. Jonas só falou uma frase, uma pregação de juízo. A mensagem de Deus está sendo anunciada a cada dia. Arrependa-se dos seus pecados. Voltem-se para Deus enquanto há tempo. Porque, ele pode vir assim, Pisca o seu olho. Nessa velocidade, Cristo pode vir. E se você não se arrependeu, será inferno para você. Então, arrependa-se enquanto há tempo. Segunda aplicação, leve outros ao arrependimento. Agora, essa é para você, irmão, que já conhece a Cristo. Leve outros ao arrependimento. Seja você o proclamador da mensagem. Seja você, nós estamos falando aqui através de uma rede social, através de uma mídia social, falando-se em influencer, como hoje é bem falado, os influencers. Seja você um influenciador. Influencie alguém a conhecer a mensagem de Deus para se render a Ele e participar da sua graça. E que possa também ser alcançado para a vida eterna. Proclame a mensagem.
para que outros também possam se arrepender, assim como nós já nos arrependemos. Terceira e última aplicação: conheça os atributos de Deus. É necessário conhecer os atributos de Deus. Ele é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas é também um Deus de justiça, um Deus de ira santa. Ele tem vários atributos. Conheça esses atributos, para que você seja claro na mensagem a ser anunciada. Então, com base nessas aplicações, nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma: o arrependido, que também leva outros ao arrependimento dos pecados, certamente conhece os atributos do Deus vivo. Eu vou repetir. O arrependido, que também leva outros ao arrependimento dos pecados, certamente conhece os atributos do Deus vivo. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como cristão, será que você conhece bem a palavra de Deus? Manuseia corretamente a Bíblia? Tem crescido na fé? Se você tem interesse em se aprofundar no conhecimento bíblico, o curso Legado é uma excelente oportunidade. As aulas ocorrem mensalmente aos sábados, das 8h30 às 17h, e são ministradas em Macaé e Cambuci. Quer estar conosco na próxima turma? Então corra e faça já sua inscrição, seja no estande após o culto ou pelo site www.cursolegado.com.br. Curso Legado, a palavra de Deus levada a sério.